tema da mensagem dessa noite é a aliança de Deus com Noé. Amém? Abra a tua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo 9, versículo 8. Diz assim: E falou Deus a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós, e com toda a alma vivente que convosco está, de aves, de gado e de todo o animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até todo o animal da terra. E eu convosco estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre a terra. Amém? Fecha os teus olhos. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, eu quero orar pela tua igreja. A tua igreja, Senhor, que comparece, Senhor, no templo da adoração, no terceiro dia da campanha, que o Senhor venha derramar, Pai querido, sobre a tua igreja toda sorte de bênção, que o Senhor venha, Pai querido e amado, entregar o desejo do coração dos teus filhos. Senhor, eu não sei o que cada um busca, mas eu sei que tu tens o melhor para eles. Pai, fala conosco, fala com a tua igreja através da tua palavra. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados, a Bíblia diz que o Senhor, Ele se arrependeu de ter criado a raça humana. Veja bem, um Deus poderoso, um Deus criador do céu e da terra, mas ao ver, amados, tanta coisa errada, tanta coisa ruim naquele tempo, o Senhor, Ele se arrepende de ter criado a humanidade e resolve. A vontade de Deus era acabar com ela, mas a Bíblia diz lá no livro de Gênesis 6:5: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Presta atenção, irmão. Um Deus que tem todo o poder, um Deus que tem poder, amado. O poder está sobre ele. Esse Deus, apesar de ele estar vendo tanta maldade no coração do povo, se arrepende. Mas, como diz o tema, a aliança de Deus com Noé. Deus, ao ver o coração de Noé, Ele resolve fazer uma aliança com ele. Amém? A Bíblia diz no livro de Gênesis 6:17: Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra expirará, mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e os teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Ei, amado, eu não sei o que está acontecendo, mas eu quero dizer algo para você. Você que entrou nessa campanha, querido, você que entrou nessa campanha diante do trono, campanha essa que é feita por esse ministério todos os anos. Eu creio que 90% da igreja
vida através dessa campanha. Campanha essa que é feita 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Eu não sei qual é o teu problema, se é enfermidade, se o teu problema é restauração no lar, se é a união da família, se é a união com os filhos, onde está a tua dificuldade. Mas presta atenção, Deus ele viu em Noé um coração bom e ele faz uma aliança com Noé. Eu quero te dizer que se você crer, Deus nessa noite faz aliança contigo. Deus tem uma aliança nova para aqueles que crerem nele. Se você crê em Deus, Deus tem um tempo novo para a sua vida. Deus tem um tempo novo para a tua família. Deus tem um tempo novo para o teu casamento, para a tua vida financeira. Quero te dizer, tão somente creia no Senhor, tão somente confie nele, porque ele vai conceder o coração. Ele vai conceder o desejo do teu coração, amém? Através de sua vida e das preservações da espécie, Deus ele restaura a criação por uma terra que estava cheia de pecado, amado. Uma terra cheia de pecado. Deus vendo isso, mesmo assim, Deus ele restaura a terra. Deus restaurou, amém? O dilúvio aconteceu e Deus salvou aqueles animais e a família de Noé, aqueles que seriam a família fiel a Deus. Quando saíram da arca, Noé fez um altar, amém? Você, amado, faça isso, tenha esse compromisso sempre, sabe? Comemore as tuas menores vitórias, sabe? Não comemore só vitórias grandes, não, sabe? Nós, amados, nós vivíamos no lamaçal do pecado, nós fazíamos coisas que desagradavam a Deus. Se Deus olhasse para nós, como Ele olhou para aquele povo daquela época, Deus teria vontade de acabar com a terra, como Ele fez naquela época. Mas Deus encontrou em Noé um coração puro. Deus viu que com Noé, que com a família de Noé, Ele poderia fazer aliança, que esta seria uma família fiel. Ei, se coloque na brecha, seja essa família fiel a Deus, comemore as tuas pequenas vitórias, comemore as vitórias normais, comemore as grandes vitórias na tua vida, amém? Porque Deus ele tem isso para a tua vida. Deus tem tempo novo para a vida daqueles que esperam nele. Se eu estou esperando no Senhor, Deus tem um tempo novo para entregar para mim, para entregar para a minha família, e eu não tenho dúvida que o Senhor, Ele é aquele que faz, amém? O que é aliança, irmão? Aliança é um pacto, ou seja, um acordo que eu faço com Deus. Qual a diferença de pacto e de acordo? Diferença é que não tem prazo de vencimento, a não ser que uma das partes quebre o contrato, quebre a aliança. Ei, amado, Deus, Ele jamais vai quebrar a aliança contigo. Deus jamais vai quebrar a aliança que Ele mesmo, o Criador, fez. Presta atenção, todas as vezes que a aliança é quebrada, é claro, é o homem que quebra. Deus não quebra a aliança. Quando essa parte quebra, quem é que sempre quebra a aliança? É o homem, infelizmente. Por quê? A pessoa passa por adversidade, dificuldade, e ela arruma o que convém a ela. Ela sai da igreja, o irmão encontra ela na Avenida Tabuão. Ô irmão, você subiu da igreja, ela vai falar N motivo, porque saiu. Ela acha que aquilo que aconteceu é motivo de abandonar Deus, é motivo de abandonar o ministério onde eu congrego. Não há motivo, porque quando eu estou passando por uma adversidade, como que eu largo, como que eu abandono um Deus que tem poder no céu e na terra, um Deus que tem poder de restaurar o que tiver que ser restaurado, um Deus que tem poder de mudar o que tem que ser mudado? Oh querido, não faça isso. Por mais difícil que esteja a prova, por mais grande que esteja a adversidade, então somente creia, amém? Que Deus tem um tempo novo para a tua casa, Ele tem isso para os teus filhos, aqueles que confiam
confiam no Senhor renovam a tua força como águia. Oh querido, não abandone ao Senhor, não abandone, porque toda aliança, irmãos, quando ela é quebrada, gera algo. E o que gera? Gera maldição sobre a tua vida. A falta de aliança, irmão, isso quer dizer que você não tem aliança com o corpo da igreja, você não tem aliança com o teu ministério, ainda que você esteja passando por um momento difícil, sabe? Nós congregamos num ministério maravilhoso, amado. Você tem portas abertas aqui nesse ministério, amém? Vem aqui falar com o teu pastor, venha ser aconselhado por ele. Vem aqui que os pastores estarão orando por você, eles estarão te dando uma direção. Não saia não, querido, não saia, porque nós na hora da prova nós temos que permanecer, porque é na prova. Se a Bíblia, eu creio que o Senhor permite tudo que eu e você passamos, amém? Então se é Deus que permitiu que você entrasse na prova, é esse mesmo Deus que vai te tirar dela. Amém? Deus permitiu que você entrasse, assim como Ele permitiu que Daniel fosse jogado na cova dos leões. Deus permitiu que a tua luta viesse. E é esse mesmo Deus que vai te tirar da prova. É esse mesmo Deus que vai te dar vitória. É esse mesmo Deus que te tira da situação a qual você se encontra. Amém? Creia nisso, confia. Lembrando sempre que eu e você, nós temos uma nova aliança. Que nova aliança é essa? A nova aliança do servo de Deus, amado, é mês a mês. Durante o mês, nós pecamos, amém? Somos falhos, Só que antigamente, querido, a tua vida era cheia de pecado. E nós pecávamos sabendo que era errado, mas pecávamos. Diferente de hoje, amém? Eu sempre falo isso. O pecado na vida de um cristão, ele não pode ser uma prática como era quando eu não servia a Deus. O pecado hoje é um acidente, ou seja, você tropeçou, você pede perdão a Deus. E o nosso Deus, amado, diz a Bíblia que Ele é o nosso advogado. Esse Deus, Ele é fiel para perdoar o teu pecado, né? E nós cristãos, nós temos uma prática de mês a mês estar ceando com o Senhor. Quando eu tomo a Santa Ceia, eu renovo a aliança com Deus. Deus quer que você renove a aliança, sabe? Você passou por algum problema, e aí tem pessoas que são membros da igreja há muito tempo, e quando chega no dia da ceia, fica se culpando, sabe? Às vezes é um problema com o irmão, não quer ir lá pedir perdão, e aí por isso não toma a Santa Ceia. E o diabo, querido, ele fica batendo palma, sabe? O diabo fica feliz com essa atitude. Vá até o irmão, peça perdão do que aconteceu, ainda que ele esteja errado. Vá você, mostre que você é humilde, primeiramente a você mesmo, e depois Deus está contemplando tudo isso na tua vida. Deus está vendo, né? Quem errou, quem não errou, mas seja você o primeiro a dar o primeiro passo. Vai lá e peça perdão para o irmão, e tome a tua Santa Ceia, renove a tua aliança com o teu Deus, amém? Porque é isso que Deus quer, que nós mês a mês renovemos a nossa aliança com Ele, porque fiel é Ele, irmão. Então, eu estou na adversidade, vou permanecer, porque o mesmo Deus que permitiu que eu entrasse nela, é o mesmo Deus que vai me tirar dela, amém? Primeiro, querido, primeira aliança que Deus nessa noite quer fazer contigo, primeiro, aliança de paz. A base bíblica está lá em Gênesis 9:11, diz assim: eu convosco estabeleço a minha aliança, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Amém? Presta atenção, olha a aliança que Deus fez com Noé. Deus disse a Noé: não haverá mais dilúvio, eu não vou mais destruir a terra através do dilúvio. Agora, Noé, eu tenho uma aliança contigo.
Deus promete proteger a terra para que não mais fosse totalmente destruída. Também estabelece lei de paz para que os homens não se matem entre si. Ei, amado, vendo da forma que Deus viu aquela terra toda corrompida, Deus ainda encontrou em um homem, esse homem era Noé, encontrou um coração puro. Ele sabia que ele poderia confiar em Noé, ele poderia confiar naquelas famílias que são os filhos de Noé, né? E ele pôde confiar nessa família, e ele desiste de destruir a terra. O Criador, ele desistiu, amém? Isso porque ele encontrou no coração de Noé um homem aonde ele pôde confiar, ele pôde ter aliança. A Bíblia diz em Gênesis 8:22: enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão, Deus proveu alimento para a família de Noé, que antes comia apenas ervas e fruto. Deus, querido, é aquele que provê na minha vida. Deus é aquele que provê na tua vida. Deus é aquele que provê na tua casa. Qual é a tua causa? Qual é o teu problema? O que você tem buscado da parte de Deus? Talvez você tenha buscado uma vitória da parte de Deus e ela ainda não chegou. Tão somente confia. Tão somente creia e diga assim: Senhor, eis-me aqui. Senhor, completa a obra na minha vida. Senhor, completa a obra na vida da minha família. Querido, não pare de orar. Não cesse a tua oração. Creia que Ele é poderoso e Ele vai contemplar o desejo do teu coração, amado. Deus é aquele que faz acontecer. Deus não é aquele que tem alegria em ver o sofrimento do servo. Deus não tem alegria em ver o coração, em ver o sofrimento do teu filho, da tua filha. Deus se alegra em ver teus filhos vitoriosos. Deus quer ver você morando numa casa boa. Deus quer ver você andando num carro bom. Ah, mas irmão, você não sabe a casa que eu moro. Calma, descansa no Senhor, então somente confia nele. Ele tem um tempo novo para a tua casa, sabe? Eu falo muito isso, querido. Eu sou pregador de rua. Onde eu estou pregando o Evangelho. E as pessoas, eu sempre falo para as pessoas o seguinte: as pessoas, muitos estão na igreja buscando bênção material e esquecem que o maior presente de Deus para o ser humano é a vida eterna. Sabe, a Bíblia diz, amado, que maldito é o homem que espera de Deus só nessa vida. Que maldito é o homem que espera de Deus só nessa vida. Ei, Deus tem um tempo novo para a tua casa. Confia nele, sabe? O maior presente de Deus para a minha vida é a vida eterna. É saber que quando eu morrer eu vou dormir no Senhor. E quando acontecer o arrebatamento daqueles que estão vivos, quando o Senhor voltar, nós receberemos um corpo glorificado. Nós estaremos morando com o Senhor eternamente. Esse é o maior presente. Tudo quanto se move que é vivente será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde, a carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Deus mandou a família de Noé se multiplicar, amém? Você já escapou dessa, amém, querido? Nós já estamos no Novo Testamento, já passou muitos anos, a terra está povoada, você já não precisa mais se preocupar em multiplicar a tua família, amém? Hoje os dias são difíceis, temos milhões e milhões de moradores, a terra está povoada, então você fica em paz nessa parte, amém? Agora, se você casou e futuramente você quer, junto com a sua esposa, fazer um plano futuro de ter um filho, glória a Deus, mas você já não precisa, amém? Deus te poupou disso, você já não precisa multiplicar como o povo antigamente seguia a risca, tinham 10, 15 filhos, você já não precisa fazer isso, amém? A aliança de paz do Senhor era para nos proteger sempre, é isso que o Senhor tem para nós, amém? Deus, Ele quer fazer com você uma aliança de paz, é isso que Deus tem para a tua vida, sempre. Deus sempre tem uma aliança
de paz para com você, amém? Segunda aliança que Deus quer fazer com você, aliança eterna. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis 9:12, e disse Deus: este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco, por gerações eternas. Ei, amado, você viu o que Deus está dizendo? Deus deixa claro que a aliança ela é eterna, que a aliança ela é perpétua. É o homem que quebra a aliança. Então não seja você esse. Você fique firmado nele, porque aqueles que estão firmados no Senhor, ainda que venha a adversidade, querido, eu permaneço, porque eu sei bem quem me escolheu, eu sei de onde Deus me tirou, aonde tirou você. Se eu perguntar aqui se você tem milagre para contar, eu tenho certeza que você tem, porque você um dia não serviu a Deus, mas hoje está na presença de Deus, e Deus dia a dia tem feito um milagre na tua vida. Deus tem dado para a tua vida, para a tua família, para os teus filhos um tempo novo. Então se você tão somente continua crendo, amém? A aliança de Deus ela é eterna, não tem vencimento, não tem contratos humanos que possa quebrar a tua aliança com Deus. Deus nunca rompe acordo, amado. O homem é que abandona o Senhor, é o homem que invalida as suas alianças. Por isso, as alianças, além de ter bênção prometida, tem também maldições. Por quê, irmão? Ô irmão Ricardo, por que o irmão está falando que nas alianças também tem bênção, mas tem maldição? Por causa da quebra de aliança. Quando eu quebro a aliança, a maldição pode vir sobre a minha vida. Ah, mas não veio ainda, não veio porque o Senhor é misericordioso, mas poderia ter vindo, amém? Então você não quebra aliança com Deus. Deus garante que a aliança seja eterna. Ele se lembraria de cumprir a sua promessa sobre toda a terra. Ei, amado, a Bíblia diz que o Senhor, Ele sabe quantos fios de cabelo você tem na tua cabeça, amado. Sabe? E às vezes a gente está preocupado, passando por uma adversidade, e vai lá na casa do irmão A, vai na casa do irmão B, não porque eu vou lá e o irmão ora, sabe? Deus tem intimidade com o irmão, Ele revela, sabe? Ele revela algo da parte de Deus. Ei, Deus quer revelar algo da parte dele para você, irmão. Deus ele quer revelar algo da parte dele para você. Deus quer que você busque a face dele. Quando você começar a buscar a face dele, quando você começar a buscar a sabedoria da parte dele, que está na lei dele, a lei de Deus está na Bíblia, Deus vai começar a entregar a vitória para você. Deus vai começar a revelar aquilo que está oculto. Eu não preciso que nenhum irmão venha, sabe? Ah, Senhor, ora, eu preciso de alguém que não seja do meu ministério. Alguém tem que falar comigo. Usa alguém, ei, amado. Deus quer usar a tua vida. Seja você canal de bênção, sabe? A maior revelação de Deus para o homem, a maior revelação de Deus para o ser humano é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que revela o que você deve fazer. Amém? É isso que Deus tem. Não deixe o Senhor, não quebre aliança com Ele, porque Ele nunca te abandonará. Ainda que você quebrar aliança com Ele, ainda que você se afaste da presença dEle, ainda, querido, que você estando no mundo, talvez alcoolizado ou drogado, diga, nunca mais eu vou ser crente, porque eu fiquei tanto tempo na igreja e não resolveu nada. Ainda que você tenha tal atitude, Deus não esqueceu de você, Deus não esquecerá de você. Deus ele tem plano para te dar novas oportunidades para que você volte. Quem não quer que você volte para a presença dele é o diabo. Ele sim quer que você fique afastado, ele sim gosta de ver você falando palavras torpes, falando que ficou 10 anos na igreja e nada aconteceu. É ele que quer que você faça isso. Ainda que você fez isso inconsequentemente, porque estava alcoolizado ou drogado, Ele não te abandonará, Ele não te esquecerá, Ele, em nome de Jesus, dará outras oportunidades para que você volte.
ter aliança com Deus, para que você volte para a casa dele, aonde eu devo começar a refazer a minha aliança com o Pai, que é na casa de Deus. Amém? Terceira aliança, aliança visível. Terceira e última aliança, está lá em Gênesis 9:13, diz assim: o meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Que arco é esse, amado? Deus, ele delegou isso, que quando o arco-íris aparecesse, era sinal do símbolo, era o símbolo de Deus com aliança na terra. Amém? O arco-íris é um sinal, desde aquela época que Deus tinha aliança com o homem, ou seja, tinha aliança com Noé e com toda a sua família. Amém? Às vezes passamos por adversidade e acontece de nós se abatermos mesmo, mas tão somente confia. Sempre após uma tempestade vem um arco-íris sobre a tua vida, porque Deus, ele jamais quebrará a aliança que ele tem contigo, a aliança que Deus tem com você, a aliança que Deus tem com a família essa que ele mesmo constituiu, família essa que ele crê, que ele confia. Amados, o mundo diz que o casamento é uma instituição falida, mentira do diabo, porque o casamento é a família, querido. A família é uma instituição feita pela mão de Deus, e jamais o mundo tenta colocar isso, tenta mostrar na mídia, no computador, na internet, tenta colocar que as pessoas falem isso, casamento acabou, é mentira do diabo. A Bíblia diz que o diabo, ele veio roubar, matar e destruir. O Senhor não, ele veio dar vida e vida em abundância. O Senhor ama a família, a aliança que Deus tem com a família é eterna. Amém? O arco de Deus é o sinal da aliança posto no céu, para que todos vissem que Deus tem prazer em assumir publicamente que você é filho dele. Olha que Deus maravilhoso, um Deus criador do céu e da terra. Ele tem prazer, querido, de dizer que você, declarar publicamente que você é filho, que você é amado dele. Amém? Diferente do mundo, sabe? Às vezes acontece tanta coisa, amado. Chegou a hora de ir para a igreja, eu não vou porque eu estou aqui com uma família tal, eu estou aqui em tal festa, eu estou aqui em tal lugar, e aí dá o horário do culto, você prefere ficar lá na festa do que vir para a casa de Deus, assumir o teu compromisso, assumir a aliança que um dia você mesmo fez. Amém? Do mesmo modo devemos assumir a aliança que temos publicamente com Deus, sabe? Lá no teu trabalho, querido, não seja um crente invisível, sabe? Fala para todo mundo. Aqueles que te perguntarem, seu irmão vai para a igreja? Eu sou cristão. Irmão, ser cristão é ser igual a Jesus. Irmão, mas nós não somos igual a Jesus, nós lutamos para ser, tá certo? Nós lutamos para ser como Jesus, nós lutamos para ser como Ele, nós somos santos, nós somos separados para Deus, o pecado já não faz mais parte. Amém? A Bíblia diz em Lucas 9:26, que qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai, e na dos santos anjos. Então devemos, querido, ser como o apóstolo Paulo, que falou assim, Romanos 1,16, não me envergonhe do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o propósito de um sinal visível de Deus para conosco é que eu e você sempre lembremos e que todos saibam
amém? Que nós temos aliança com Deus, nós temos uma nova aliança, nós temos aliança com Deus na casa de Deus, nós temos aliança com Deus no batismo, nós temos aliança com Deus na Santa Ceia, amém? A Bíblia diz: Jesus não teve vergonha de carregar a cruz para nos salvar. Não tenha também vergonha de assumir a sua aliança com Deus. Amém? Deus quer ter uma aliança visível com você. Deus quer fazer uma aliança com você. Cadê aqueles que querem fazer uma aliança? Deus, nessa noite, Ele quer fazer aliança com você. Deus, nesse segundo dia da campanha, Ele renova a aliança dele contigo, ainda que nós não estamos na Santa Ceia. Deus está renovando a aliança dele contigo, porque Ele está vendo na tua perseverança, na tua comunhão, na tua unidade com a igreja. Ele está vendo que você tem compromisso com a obra de Deus. Ele está vendo que você tem aliança com o teu pastor. Ele está vendo que você tem aliança com o corpo da igreja. E é isso que Deus se alegra. Amém? Deus se alegra em ver um povo buscando a face dele, em ver um povo sedento da palavra de Deus. Deus estabeleceu a primeira aliança com a humanidade e com a terra, já no Novo Testamento. O dia mais lindo foi quando aquela pedra do sepulcro se abriu e a vitória do Senhor Jesus foi triunfante. A nova aliança que jamais poderá ser anulada, porque foi feita com o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus Cristo. Essa aliança não tem como ser quebrada. Louvado seja Deus, amém? Continua firme com o Senhor, porque Ele tem um tempo novo para mim e para a tua vida. Hoje, a beleza desse dia se repete a cada vez que alguém se arrepende de seus pecados. Querido, Deus, Ele quer usar você como instrumento dEle, amém? Então, quando nós estamos numa visão, a igreja do Senhor, a igreja apostólica, adoração profética, está numa visão das tribos. Eu sou da tribo de Gade. Existem inúmeras tribos aqui, que agora, em janeiro, começaremos o ano trabalhando, começaremos o ano fazendo campanha nos lares. E o que eu acabei de dizer, quando você está fazendo uma campanha, que você faz o apelo e aquela pessoa se rende a Deus, oh querido, tem festa no céu. A Bíblia diz que quando alguém, um pecador, se arrepende e aceita a Jesus como teu Salvador, nós não vemos, amém? Mas acontece uma festa no céu, e Deus usou essa vida que estava no mundo, e agora ela se converte. Deus abençoou a tua vida, e você está entregando esse dom, está entregando esse amor que um dia transformou a tua vida. Você não está sendo hipócrita, você está semeando essa palavra que transformou a tua vida na vida de outras pessoas, e Deus se alegra com isso. Você não está querendo a bênção só para você. Do jeito que Deus transformou a tua vida, você quer que Ele transforme a vida de outras pessoas, pessoas próximas, pessoas da família, pessoas lá no trabalho, pessoas que se tornaram um amigo teu, e você semeia esta palavra, porque esta palavra, querido, ela transforma, porque ela transformou a minha vida, e eu tenho certeza que ela transformou a tua também, amém? Essa foi a palavra. Renove a cada dia a tua aliança com Deus. A aliança de Deus como é isso que Ele tem para a igreja. A aliança de Deus que Ele tem com você, é isso que Ele tem para os filhos que confiam nele, amém? Deus te abençoe, as palmas louvam ao Senhor, amém?